Fala galera, beleza? Júnior Alves aqui. No vídeo de hoje eu vou atender alguns pedidos aqui que eu recebi pra gente comentar um pouco como é que funciona rotas privadas aqui dentro do Next, beleza? Mais especificamente dentro do Next 13, porque tiveram várias mudanças aqui, né, no Next 13 e a forma que a gente constrói essa parte de rotas privadas mudou bastante até, né? Então, antes de mais nada, eu quero deixar algumas coisas claras aqui. É, Primeiro, para você entender bem esse vídeo aqui, é importante que você entenda essas mudanças que o Next 13 trouxe, né? E eu já fiz vídeo sobre cada uma delas bem detalhado, tá? Então eu vou deixar tudo na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado também. Então eu recomendo fortemente que você dê uma olhada nesses vídeos antes, né, de ver esse vídeo aqui, beleza? É... Outra coisa, queria pedir também, se você está gostando do trabalho que a gente está fazendo aqui no canal, né? Então, para deixar seu like, né? Se inscrever no canal, isso ajuda bastante, né? O trabalho que eu estou fazendo aqui. E beleza, né? Os dois recados que eu queria dar aqui no início do vídeo. Bom, primeira coisa, né? No Next 13, a gente tem essa nova pasta app agora, né? Que é, para quem já sabe, essa pasta app ela vai substituir a pasta pages. Por enquanto elas podem coexistir, mas no futuro próximo, provavelmente, né, ela já vai substituir definitivamente a pasta pages. Beleza. O que isso implica, né, na prática? Dentro da pasta app, a gente não tem mais aquele arquivo app.tsx, né, o underline app, ou JSX, né, JS se você estiver usando JavaScript. Ele não existe aqui mais, né? Se você entendeu como é que funciona a arquitetura nova do Next 13, né, e você viu os vídeos anteriores como eu recomendei, você sabe que agora não existe mais aqui. A gente tem uma estrutura de pasta bem diferente do que a gente tinha em Pages agora, né? Nesse vídeo eu quero focar nessa parte de rotas privadas. Então a gente vai entender, né, como que funciona agora toda essa parte sem o arquivo underline app. A gente vai aprender também a utilizar uns novos hooks que tem aqui dentro do Next 13. Isso é exclusivo do Next, beleza? A gente vai criar também uma função para checar se a rota é privada ou não, né? E vai criar também um componente de rota privada, beleza? Então fica comigo até o final do vídeo aqui que você vai aprender bastante coisa massa, cara. Então bora lá. Primeiro ponto, né? Como eu comentei, não tem mais underline app. Show. Mas a gente tem um arquivo aqui na raiz do app, que ele é obrigatório, que é o layout. O layout ele vai servir basicamente semelhante ao que o app servia a gente. Então antes a gente tinha uma estrutura mais ou menos assim, ó, né? A gente tinha o underline app, né? E aí ele ficava por volta de toda a nossa aplicação, certo? E aqui ele recebia o children, né? Que seriam todas as páginas ali da nossa aplicação, beleza? E aí, por exemplo, né, se a gente tivesse a barra, as páginas aqui nas rotas, né? Barra login, barra dashboard, barra about, barra products, orders, users, qualquer rota que a gente tivesse dentro da nossa aplicação, ela ia passar, né, aqui pelo underline app. Então era aqui que a gente colocava os providers, utilização global, configuração de lib e etc, né? Então, toda lib que você fosse utilizar, que ela utiliza um provider, por exemplo, um material UI, um style components, criar configurações globais aqui para toda a aplicação, por exemplo, com React Query e por aí vai, né? Qualquer outra lib aí, a gente passava a configuração aqui para o nosso underline app, né? Então, e aí ficava acessível, né, por toda a nossa aplicação. Por exemplo, a parte de contexto, né, que são os providers. A gente passava aqui, né, e aí toda a nossa aplicação você tinha acesso àquele contexto. Beleza, né? Agora, como eu comentei, né, a gente não tem mais, né? Não tem mais o do underline app. E agora, né? O que a gente faz? Bom, como eu já tinha comentado, né, o layout, né? O arquivo layout ele vai servir basicamente para isso, né? Então, o que a gente tem que fazer aqui, né? Antes, com o underline app, né, dentro da pasta pages, a gente poderia fazer checar, né, se a rota ela é privada ou não, e com base nisso a gente exibir ou não aquela página, né? Por exemplo, se o usuário estiver logado e a página for privada, beleza, ele tem acesso.
Se o usuário não tiver logado e ele tentar acessar uma página privada, ele não deve conseguir acessar e a gente redireciona ele, né, para a rota de login, geralmente. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Eu vou colocar que esse arquivo aqui ele vai ser só do lado do cliente, tá? Então eu vou colocar um use client aqui. E já vocês vão entender por quê. E aqui eu vou começar fazendo o seguinte. O que que a gente precisa fazer? A gente precisa primeiro entender, né, se essa rota ela é privada ou não, né? Se ela é pública ou não. Como que a gente faz isso? Primeira coisa de tudo, eu preciso saber qual é a rota, né? Qual é o path ali do meu browser, né? Então, antigamente, né, a gente poderia fazer assim, ó. Poderia pegar lá o hook use router daqui e pegar o spath. Esse cara dá o acesso pra gente, ele devolve, né, pra gente o caminho aqui, né, o endereço que a gente tá lá no browser. Então, se eu der um spath aqui, opa, já me deu um erro, né? Tá falando que não pode ler propriedade de nulo. Por que nulo? Porque o use router ele não vai funcionar aqui. Então se a gente vier aqui e dar um console no router, ou seja, eu estou importando tudo que o use router ele me devolve. E se eu der um console nele, olha o que acontece. Olha lá, ele está nulo. Então aqui a gente tem que mudar um pouco a estratégia aqui, tá? Então aqui que vai entrar a primeira parte que eu comentei, que a gente vai utilizar hooks novos aqui, né? Pro nosso que são próprios do Next 13. Um deles é o use path name. Ele vem do caminho aqui Next Navigation. Então eu vou remover o use router. E aqui ele me devolve um path name. Então eu vou dar um console nesse path name. Show. Então ele já me devolveu ali, né, que eu tô na index. Então se eu vier para outra rota, então ele tá lá, /types. Acho que é form, /form. Olha lá. Então beleza, peguei o primeiro passo aqui que a gente pegar, né, o nosso endereço ali em cima. Vou voltar para home. Beleza. Show. Com base agora, né, que a gente tem essa informação aqui, o que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, criar um arquivo, que é o que eu costumo fazer aqui nas minhas aplicações com o Next, que é criar um arquivo dentro de constantes aqui, ó, que seria o app routes. Aqui eu vou definir, né, as rotas que são privadas das rotas que são públicas. Assim fica fácil checar o que é rota privada e o que não é rota privada. Beleza? E aí, né, eu vou utilizar esse app routes aqui e vou criar uma outra função. Isso aqui na verdade é uma constante, né? Eu vou criar uma função que ela vai checar para mim se a rota é privada ou não. Então basicamente ela faz o seguinte: ela recebe o app routes ali na parte pública. E aí ele recebe um spath, né, que seria o meu parâmetro aqui, e ele verifica, né, se ali nas minhas rotas privadas eu tenho aquele caminho, né. Se eu tiver, ele me devolve isso aqui como true, se não, ele me devolve como falso. Se ele me devolver como falso, quer dizer que é uma rota privada, certo? Se ele me devolver como true, é uma rota pública. Show! Então eu vou fazer exatamente o seguinte: eu vou pegar essa função, vou fazer aqui, ó, isPublic. Não, public page. Aí eu vou pegar aquela função e vou passar o path name aqui. Ele
tá falando que às vezes pode ser undefined, mas aqui nesse caso, como a gente tá usando o use client, ele nunca vai ser undefined, beleza? Então eu vou só afirmar aqui que ele nunca vai ser nulo, né? Show. Então aqui agora eu posso fazer já o seguinte, ó, eu vou dar um console nesse public route aqui, pra gente entender o que tá acontecendo, ó. Lembrando que quais são as rotas que eu defini como público aqui, nesse caso. Coloquei a login e coloquei essa forget password, que geralmente são as rotas públicas que a gente tem na nossa aplicação, né? São as duas rotas para o usuário, no caso, fazer o login e se ele esqueceu sua senha, né? Então, geralmente vão ser essas duas rotas aqui que são públicas. Você pode ter mais na sua aplicação, mas essas daqui geralmente são mais comuns, né? Beleza. Então, eu tô na minha rota aqui raiz, né? Que é o meu index, que ela é pública, né? O barra aqui tá em público, né? Então, olha que interessante. Então ele já me devolveu true, certo? Agora se eu for para uma outra rota que não tá lá, né, em público, por exemplo, a type que eu tinha mostrado agora, ou form, não é uma rota pública, é uma rota privada, então ele me devolveu false. Show, né? Então a primeira etapa a gente já tá verificando, né, o que é rota pública e o que é rota privada. Então agora a gente pode fazer o seguinte, né? A gente pode aqui, geralmente eu gosto de fazer criar um outro componente para fazer o seguinte, para fazer essa lógica, ó. Vamos lá, vamos entender primeiro. Se o usuário estiver autenticado e acessar uma rota privada, ele deve colocar aqui embaixo. Ele deve conseguir visualizar a página. Certo? Nosso primeiro caso. Agora, se o usuário não estiver autenticado e acessar uma rota privada, ele não deve conseguir visualizar a página. Beleza? Então são esses dois casos de uso aqui. Então, para a gente fazer isso daqui, o que a gente precisa? A gente já tem o que são rotas públicas e o que são rotas privadas aqui no isPublicPage, né? Se ele for true, quer dizer que é pública. Se ele for false, quer dizer que é privada. Certo? Beleza. Agora, eu preciso verificar, a gente precisa verificar se o usuário ele está autenticado ou não, né? Então, geralmente a gente salva o token ou alguma coisa assim, ou nos cookies ou no local storage, né? Aí varia, né, da sua abordagem. Geralmente, na maioria das aplicações é no local storage, por mais que seja mais seguro, nos cookies geralmente é no local storage. Então, o que a gente pode fazer aqui nesse caso? Criar, né, um componente para abstrair essa lógica. Como? Seguinte, eu já tenho ele aqui para a gente não perder tanto tempo, que aqui eu faço o seguinte. Ele verifica se meu usuário está autenticado, então eu tenho uma outra funçãozinha aqui, que ele faz o quê? Ele só puxa do local storage, né? Se o token do usuário está salvo no local storage. Se tiver, né, ele me retorna true, ou seja, o usuário está autenticado, se não, ele me retorna falso. Funçãozinha bem simples e bem útil, né? E aí, aqui eu faço o seguinte, né? Se o usuário estiver autenticado, né, ele não vai entrar nesse if aqui no useEffect e vai exibir o children, que seria o filho aqui do nosso componente aqui private route, beleza? Agora, se o usuário ele não tiver autenticado, vai entrar aqui e ele vai ser, além de ser redirecionado para a tela de login, ele não vai conseguir visualizar nada da página, certo? Então, essa parte que é bem importante. Então, a gente não pode fazer um if ternário aqui nesse caso, não seria tão legal, porque ele vai dar uma piscada na tela, então ele consegue visualizar a tela ali por, sei lá, um segundo, talvez menos, mas ele consegue, vai dar uma piscada na tela e ele consegue visualizar. Dessa forma aqui, como eu estou retornando nulo, se ele não estiver autenticado, ele não vê nada, vai ver a tela em branco e passou um segundo ali, ele vai ser redirecionado ali para a tela de login nesse caso, certo?
Beleza. Outro detalhe aqui que eu chamo a atenção é o seguinte. Aqui, né, a gente não pode utilizar o use router lá do Next Router. Tem que ser do Next Navigation. Isso aqui é um hook. Não vou dizer que é novo, né? Basicamente o mesmo use router, só que ele foi movido agora no Next 13, ele tá aqui, né? Ele não tá no use router. Ainda tem, né? Do Next barra router, mas se a gente utilizar ele aqui, a gente vai ver que vai dar um erro, igual deu aquela hora. Então a gente tem que utilizar aqui nesse caso o Next barra Navigation. Beleza? Então aqui agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse componente e aqui eu vou fazer a seguinte verificação. Se a rota é pública, então eu exibo o children sem BO. Agora, se a rota não é pública, aí eu não vou exibir o children, eu vou exibir o private route e ele vai receber o meu children. Certo? Confuso? Já funcionou. Ó, eu tô na minha index, certo? Que seria, por exemplo, minha página de login, por exemplo, né? Geralmente é o barra ou barra login. Beleza. O que é rota pública, né? Vamos lá, vamos relembrar aqui. O que eu defini como rotas públicas aqui? Só a login e a forget password, certo? Forget password eu não tenho aqui uma página criada, né? Com essa rota. Então vou fazer o seguinte, se eu acessar qualquer outra página que não seja a login, que é o barra, que é a minha index, e não seja o forget password, ele vai me redirecionar de volta, eu não vou conseguir ver, certo? Para ficar mais claro, eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver, vou criar uma div aqui, um p vai, que ele vai exibir aqui, ó. Lá, a rota ela é privada, tá? Não tá conseguindo, não tá exibindo aqui. Mas aqui embaixo tá exibindo, né? Tá true aqui. Vou usar o que já tem aqui embaixo, fica mais fácil até, né? Aqui eu vou colocar um P aqui, ó. Rota pública. E aqui eu vou colocar um... rota privada. Beleza, né? Tô aqui na barra index, é uma rota pública. Se eu acessar o barra form, é uma rota privada e ele vai me redirecionar para index. Massa, né? Então já está funcionando. Então, como eu não tenho um usuário autenticado aqui no meu local storage, eu não tenho nenhum token salvo, então eu não consigo mais visualizar a página form. Veja, né? Não consigo visualizar mais, ele me redireciona a página de login. Não consigo mais visualizar a página types. Ele nem chega a exibir nada, né? Não consigo mais visualizar nenhuma página, né? Só a login e no caso seria a forget password que eu não tenho aqui nessa aplicação, certo? Então, galera, no vídeo de hoje eu queria trazer isso, né? Então, fiz até um diagrama aqui pra gente entender, né? Fica um pouco mais claro, né? Visualmente, assim, explicando com um diagrama, né? Com alguma coisa assim mais visual pra gente entender como é que funciona o fluxo. Como é que funcionava o fluxo do Next 12 para trás, né? E agora do Next 13, né? A gente tem uma funcionalidade parecida utilizando o arquivo de layout, tá? Lembrando que o arquivo de layout aqui na raiz do
do app ele é obrigatório, e aí nas demais páginas ele não é obrigatório. Aí você pode ter uma seguinte dúvida, né? Tem outro detalhe. E se dentro, né? Como a gente pode ter um layout para cada subpasta aqui dentro, né? Então, se a gente tiver um layout aqui dentro, ele vai ser substituído, eu vou conseguir fazer isso daí? Não vai atrapalhar nem nada? Não, a resposta é não, beleza? Esse layout aqui por fora, ele tem uma funcionalidade muito semelhante com o que a gente tinha no Underline App, né? E aí, no caso, ele seria o principal aqui, então ele sempre vai ser executado, independente se a minha rota ali, ela tem um layout próprio ou não. Igual nesse caso do dashboard aqui, ó, ele tem um layout próprio, as outras não tem, né? A form que eu testei, types, não tem, né? Até abrir aqui, ó, não tem um arquivo de layout aqui específico para cada rota dessas aqui, mas o meu dashboard tem, e viu que não deu conflito, não deu erro nem nada, então continua funcionando da mesma forma. Como a minha dashboard ela é uma rota privada, né? Por mais que ela tenha um layout aqui próprio dela, vai executar o layout aqui da raiz primeiro, beleza? Então aqui é que está concentrada essa minha lógica para verificar se a rota é privada ou não, e para diferenciar se o usuário ele vai conseguir acessar aquela página ou não, beleza? Então é isso, galera. No vídeo de hoje era isso, né? Se você gostou, né, deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa alguma sugestão aí, né, o que você achou interessante, né, essa nova funcionalidade do Next, né, como é que você tá lidando com isso, dessa pasta app nova aí que vai substituir a pasta Pages, né, você tá gostando dessa mudança ou não, beleza? Então é isso aí, galera, né, não se esqueça de se inscrever no canal, né, compartilha também, beleza? Então é isso. Valeu, falou e até a próxima. Back from the dead.